E aí galera IBNV, tô fazendo um vídeo aqui para trazer debate e melodia para vocês terem uma noção de como esses debates são importantes pra gente, como o diálogo é bom. Tema do debate é: você tem comunhão com todos os irmãos? Eu quero que vocês assistam o vídeo aí, eu vou estar colocando lá no Facebook, no grupo da igreja. Assista o vídeo, reflita um pouco na palavra dos pastores, que é abençoada. Esteja guardando seu coração, se reanalise, olha realmente se você tem comunhão com a sua igreja, ou você é um crente bem meia boca, vou falar bem a verdade, vou usar o português claro. O vídeo é um pouco grande, mas é um vídeo muito bom. Eu assisti agora na parte da manhã. A rádio é a melhor rádio do Rio de Janeiro, é a número 1 em audiência, é uma rádio gospel. Assista o vídeo aí, curta, deixe seus comentários aí no Facebook. Eu vou postar lá no grupo da igreja. Você esteja aí à vontade para deixar seu comentário. Falar também, né? Vamos debater também, né? Igual os caras fazem aí, um debate maravilhoso de Deus. Aí, esses pastores abençoados trouxeram essa palavra forte aí. Que a gente possa refletir nesse debate, cara, que foi tremendo pra minha vida. Que vocês também estejam guardando essa palavra no coração, estejam colocando em prática o que esses caras falam, porque foi ótimo, foi ótimo. É isso que eu quero, galera. Curta aí o vídeo, seja um pouco mais crítico, assista um debate, vai ser bom pra caramba. Debate Melodia. Para um planeta de audiência, bom dia! A partir de agora começa o nosso debate. O Debate Melodia nesta segunda-feira, nesse dia 7 de abril de 2014. Olha, muito bom saber que você está com a gente, hein? Muito obrigado aqui pelo seu carinho, audiência, preferência. Obrigado pela fidelidade. Tá bom? Você que já estava acompanhando aí o nosso Disque M nesta segunda-feira, nos dando aí esta liderança de audiência. O nosso abraço muito carinhoso para você, tá? Melodia em primeiro lugar dentre todas as FMs do Rio de Janeiro. E olha, o mais importante, tá? Não é sermos o primeiro lugar no Ibope, é sermos a número 1 no coração do povo de Deus. É isso que alegra, viu, a cada dia o nosso coração, tá? Bom, você sabe que a Melodia disponibiliza todas as plataformas de comunicação para que você possa interagir com a gente. Aqui o telefone 33250097, você online aqui no site da nossa Melodia, no melodia.com.br. Você também aí seguindo a Melodia no Twitter, no @Rádio Melodia, e curtindo a nossa página no Facebook, Melodia 97. Então fique à vontade. Pesquisa do dia. Tem uma pesquisa para você interagir. Você já está desde cedo interagindo com a gente. Aliás, no final de semana também. Você consegue ter comunhão com todos de sua igreja? Qual a sua opinião a respeito desse tema, hein? Esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa. E é também um destaque do nosso debate nesta segunda-feira. Quando a Melodia tem a honra, o prazer de receber, para a gente discutir este assunto, o pastor Walter Júnior, da Igreja Batista no Rio da Prata, o pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos, da Igreja Batista Monte Oreb, em Campo Grande, também o pastor Lacerda, da Igreja Batista em Camarista Meyer, e o pastor Alessandro Parreiras, da Igreja Brasil para Cristo, em Campo Grande. Vamos então começar esse nosso debate orando. O pastor Paulo Roberto vai estar orando então, abrindo esse nosso debate. Querido Deus, nós te agradecemos nesta manhã, quando nós temos o privilégio de estarmos aqui para debatermos esse assunto tão importante, que é o relacionamento entre irmãos na igreja, entre líderes e liderados. Que tu possas usar a cada um dos teus servos debatedores, pastor Alessandro, pastor Walter, pastor Lacerda, a mim e ao nosso coordenador, pastor Eliel do Carmo, para esclarecer a mente, o entendimento dos nossos queridos ouvintes. E que a paz, o amor e a graça de Cristo seja com cada ouvinte neste instante do nosso debate. Amém. Debate Melodia. Pois é, vamos então ao nosso debate de hoje. E aí, você que está ouvindo a gente agora, você consegue ter comunhão com todos de sua igreja? Pois é, esse é o tema aqui do nosso debate, nesta segunda-feira, para a gente começar mais uma semana de debates aqui na nossa Melodia. Estamos aguardando, claro, a sua participação também aqui com a gente, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. E eu gostaria de estar encaminhando aqui a mesa aos nossos convidados de hoje, para a gente primeiro definir, porque há uma concepção e um conceito muito vago dessa questão de comunhão. O que é comunhão, hein? A gente fala tanto de comunhão. O que é comunhão? Há todo um processo de
de uma liturgia nesse sentido. Não, mas de fato, o que é a comunhão? Vamos primeiro tentar trazer um conceito aqui, e sobretudo bíblico, sobre essa questão de comunhão. Vamos lá? Eu começo com o meu querido pastor Alessandro Parreiras. Que bom ter aqui. Bom dia, querido. Bom dia, pastor Eliel. Bom dia a todos da mesa. É uma bênção estar aqui mais uma vez. E hoje com uma voz estranha, diferente, mas faz parte. Temos comunhão com essa voz também, né? Não é o natural, mas que bom essa mesa abençoada. Bom, comunhão, não é? Ação ou efeito de comungar, ato de realizar ou desenvolver alguma coisa em conjunto. É do mesmo ponto de vista. Ele é essa definição natural aí, harmonia, modo de sentir, pensar, agir, identificação, os pensamentos alinhados. Seria a maneira da definição do dicionário. Mas quando se trata da palavra de Deus, além desses itens e adjetivos, nós só conseguimos ter comunhão com nossos irmãos se primeiro tivermos comunhão com Deus. Não tem comunhão com Deus, não tem comunhão com nenhuma pessoa. Muito bem. Meu querido pastor Lacerda, que bom também tê-lo aqui, querido, nesta manhã. Bom dia. A alegria nossa, pastor Eliel, de estar aqui nessa rádio que chega ao coração de todo o povo de Deus. É uma alegria estar com o irmão, com cada debatedor aqui, e com os amados ouvintes. Comunhão, biblicamente falando, né, vem da palavra koinonia. Na realidade é união fraternal com Deus e com o seu irmão. Né? Isso nós não podemos fugir. E o ícone maior, nós estamos até no mês de abril, né? Chegando a época da Páscoa, Jesus é a nossa Páscoa, um momento especial de comunhão, lembrando que sem Cristo não há comunhão com Deus, porque Ele nos religou a Deus. A palavra religião quer dizer isso, né? Religare, porque Cristo fez uma ponte, Ele mesmo se entregou para nos salvar. Sem Cristo não há como termos comunhão com Deus. Com o nosso irmão é possível ter comunhão? Sim e não. E a gente vai ver daqui a pouco por que sim, por que não. Maravilha. Pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos, bom dia. Bom dia, pastor Eliel do Carmo, nosso coordenador, que tem sido essa bênção para nós. É um momento muito importante essa questão na pós-modernidade da nossa ótica do que é relacionamento e comunhão entre o povo de Deus e também fora da igreja. É necessário que a gente nos atenha de que Deus manda amar a todos, até os inimigos. Mas será amar a que ponto, Eliel? Seria uma grande questão nesse debate. Amar a que ponto? De você se despersonalizar por causa do outro? O que é amar? O que é manter comunhão? O que é manter relacionamento? E esse debate hoje eu tenho certeza que vai ser palpitante para todos nós. Maravilha. Pastor Walter Júnior, que bom, irmão, tê-lo aqui, bom dia. Bom dia, Eliel, bom te ver de novo, os irmãos da mesa, a turma e o pessoal do outro lado do rádio. Eu não tenho comunhão com todo mundo, não. Eu vou logo dizendo a verdade. Tem gente que é chato, enjoado, que pensa diferente de mim e me irrita. E a gente só está junto por causa da graça de Jesus, por causa do sangue de Jesus. Eu tenho dificuldade com comunhão. Porque como dois andarão se não estiverem juntos? E no modelo de igreja que eu realizo o cristianismo, que é o modelo batista, você tem gente que pensa diferente. E ele não está em comunhão comigo não, nem eu com ele. Então, na minha primeira palavra, eu estou sendo muito honesto, porque eu sei que tem ovelha minha me ouvindo. Mas o pastor pensa diferente de mim. Pois é verdade. Nós temos dificuldade com comunhão e a gente espera com o debate minimamente verdade. E que a gente consiga aparar estas. Acho que se a gente conseguir verdade e aparar estas, a gente já vai ter um ganho enorme. Muito bem. Aqui o Gilvan Almeida, de Heliópolis, da paz, Eliel. Paz a todos. Será que alguém vai ter coragem de dizer que não tem comunhão com alguém? Pronto, você acabou de ouvir. Aí agora aqui, né? E é isso que eu pedi exatamente desde. Olha, eu queria que você fosse sincero, muito sincero. Porque a grande questão hoje do cristianismo, sobretudo da igreja evangélica brasileira, está exatamente na questão da sinceridade. A gente quer ser o bambambam de tudo, a gente quer ser o não erra, é o perfeito, é o modelo. É isso aqui que está o grande problema. Pastor Alessandro, por que é tão difícil essa questão da comunhão no seio da igreja nos dias de hoje? Existe uma hipocrisia
e, sobretudo, sabe, a cada dia parece que vai aumentando mais essa questão, pastor Alessandro. Só tem aumentado, até porque tomar decisões, falar a verdade, usar de franqueza e não de ignorância, mas de franqueza, nem todas as pessoas estão habituadas, né? É muito mais fácil falar que eu amo a todos, ficar de bem com todo mundo, não me queimo com ninguém, e aí, isso Deus não tolera. Jesus não é assim. E quando nós temos a facilidade de confundir a palavra comunhão com usar uma politicagem, né, no meio da igreja, no meio das amizades, né, aí começamos a mentir. Como eu vou ter comunhão com aqueles que estão andando em trevas, com atitudes que não procedem, que não emanam de Deus? Eu posso ter comunhão com a pessoa, sendo que eu sei que os atos dela não estão coincidindo com a vontade do Pai? E a questão comportamental tem aumentado dentro da igreja no sentido, não, mas eu tenho comunhão, nós temos que andar junto. A Bíblia é muito clara, João escreve lá a primeira carta com muita propriedade, os discípulos dizendo com propriedade, anunciando, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. E aí mais um pouquinho abaixo, no verso 6, se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, os próprios discípulos dizem, tem gente que não vai dar para ter comunhão, não tem condição, porque não quer ouvir a verdade, não quer andar pela verdade, quer viver do Evangelho, não viver no Evangelho. Quer usufruir as bênçãos de um Evangelho que é anunciado por alguns aí, mas sofrer as bênçãos do Evangelho e também as conquistas, alguns não querem. Então a comunhão, até mesmo no Partido do Pão, a igreja hoje tem comunhão, aí o Partido do Pão, e a oração. Em que fases nós já estamos falhando, porque não tem mais o comportamento de dizer, olha, eu não comungo dessa sua decisão, desse seu comportamento, não tem comunhão com isso. Então, por isso, o fato de não ter comunhão não é que não aceita a pessoa, é que as atitudes podem interferir diretamente. Pois não, pastor Paulo Roberto? A questão da comunhão é que nós espiritualizamos, Eliel, por demais. Queremos viver num mundo de Bob, aonde achamos que, por dizer que amarmos a todos, não discordarmos, vivermos numa irrealidade, numa falta de sinceridade. Vamos ver para o mestre dos mestres, o nosso Senhor Jesus. Ele, quando ele discordou dos religiosos, dos fariseus, dos saduceus, ele foi firme. E ele chegou a dizer, vós sois filhos do diabo. Olha só, filhos de raça de víboras, sepulcro caiados por fora, mas dentro cheios de peçonha e imundícia. Contrastando contra os fariseus. Ele deixou claramente a transparência dele. Vamos ver para Paulo. Paulo, quando entra na igreja de Filipos, e entre duas lideradas na igreja de Filipos, Evódia e Síndique, uma chamada, olha só, lá no original, cheiro suave, perfume suave, e a outra felicidade. Felicidade com cheiro suave estava brigando na igreja. Aí Paulo diz assim, por favor, minhas irmãs, sintam o mesmo no Senhor, vocês estão aí numa maior confusão dentro da igreja, não é? Ele estava querendo, como pastor, apacentar aquelas duas irmãs que estavam em conflito, não é? Agora, o mesmo Paulo, nessa mesma igreja, ele condena os judaizantes, chamando os casos de cães, que estavam dentro da igreja, causando divisão. Então, relacionamento, nós temos que amar a todos, mas gostar não. Discordar é um ato divino. É um ato divino, que dentro de nós devemos ser transparentes. Eu acho que na igreja, no relacionamento entre líderes e liderados, nós temos que discordar democraticamente, ter opiniões diferentes, procurar ter uma convivência boa, mas não pregar esse mundo de Bob que existe dentro do meio evangélico, que é, meu amorzinho, todo mundo se ama, todo mundo pensa igual. Não, pensamos diferente. Na diversidade existe unanimidade. Muito bem. A Érica de Magé dizendo assim, tem muitos crentes soberbos que se acham santos demais. São pessoas medíocres que acham que podem julgar o próximo e não vivem a palavra de Deus. Por esse motivo, hoje em dia está muito difícil se relacionar bem com todos. Deus não faz acepção de pessoas e o bendito crente acha que tem esse poder.
O Leandro de Curicica dizendo é difícil, mas se eu não tiver comunhão com meu irmão, como vou ter comunhão com Deus? Então acredito que dá sim. A Josi de Três Rios dizendo é difícil, mas não impossível. E é só fazermos a nossa parte e entregar tudo nas mãos de Deus. A Denair de Itaguaí dizendo, na minha opinião, é uma das virtudes mais difíceis ter comunhão, como ter comunhão se existem pessoas que sorriem na sua frente, quando damos as costas é outra coisa, só Deus para nos capacitar. Talvez, pastor Lacerda, seja uma das dificuldades do Evangelho de Cristo que nós estamos falando aqui. Ter que conviver exatamente com isso, com essa imposição dessa comunhão, tanto, e aí quando vai no partir do pão, nas orações, assim, em vários momentos, ter com sinceridade, você discordar de alguém, porque nós temos uma dificuldade grande de discordar da nossa opinião. A gente sempre acha que a gente está muito certo e ninguém mais está certo, está todo mundo errado, só a gente que está certo. Talvez seja a dificuldade, não, pastor Lacerda? Com certeza, a maioria das pessoas não sabe conviver com opinião contrária e leva para o lado pessoal. Ou se a pessoa pensa diferente de mim, então não tem comunhão comigo. Não tem nada a ver. Pelo contrário, cada um tem um ponto de vista diferente, mas podemos convergir. E a nossa convergência é justamente em Cristo. É o amor de Cristo que deve muitas vezes fazer com que a gente caminhe a segunda milha, mesmo não tendo aquela comunhão, né? Mas por amor e misericórdia, aquele amor e misericórdia que Deus tem conosco, enviando o seu Filho, porque era para Deus ter comunhão conosco? Não. Somos pecadores, se não for Jesus Cristo. Então, a convergência... Por isso que eu falei que sim e que não. A convergência da comunhão é em Cristo. Porque em Cristo eu tenho que ser humilde, tenho que pedir perdão para o meu irmão, tenho que perdoar meu irmão e tenho que caminhar a segunda milha. Agora, intimamente, eu tenho intimidade com todo mundo para ter aquela comunhão de que almoçar, contar a minha intimidade? Não tem. Isso não é a realidade. Na ceia do Senhor eu costumo falar assim na igreja. Olha, a ceia é uma oportunidade para você... está aqui na igreja, que não está em comunhão com Cristo nem com seu irmão, de reatar essa comunhão. Como é que você pode fazer isso? Pedindo perdão a Deus agora, indo a seu irmão e reatando a comunhão com ele, para você poder participar da ceia do Senhor. É hipocrisia isso? Não, é uma oportunidade. Porque mesmo eu discordando do meu irmão, eu acredito que a gente pode caminhar junto. Eu não sou inimigo do meu irmão. Então, desse ponto de vista, é o que eu falei que pode haver comunhão, sim. Agora, aquela intimidade, são poucos, né? Aquele que eu posso chamar de amigo, né? Comunhão verdadeira, é aquela pessoa que a gente pode chamar de amigo, que a gente sabe, mesmo discordando, mesmo com opiniões divergentes, mas a gente está sempre junto ali, porque amamos uns aos outros. Então, eu penso que a questão de relacionamento é complicada. Aí vai para o lado da personalidade e para o lado também da questão com Deus. Se a pessoa não se arrepender, se a pessoa não tiver comunhão com Deus e engolir o seu eu, sua vaidade, processo de conversão. Se for convertida, olha, convertido já é difícil ter comunhão, se não for então, só misericórdia. Aqui a Rafaela participando dizendo é complicado mesmo, eu me relaciono muito bem com as pessoas, cumprimento sempre dentro e fora da igreja, mas tem muitos irmãos e irmãs que nem nos olham, que dirá nos cumprimentar, eu faço a minha parte, sem esperar a educação do próximo. A Bart William de Gonzalo dizendo... Não sei se todas as igrejas, mas o que prejudica são as panelas. Panela aberta é bênção para compartilhar, mas fechada é egoísta. Pois é, será que tem mesmo esse negócio? Eu nem sei se tem. Pastor Walter Júnior. Se for de Diodoro pra lá, né? Não sei. Ô, Léo, esse negócio de panela, eu escuto dentro de igreja desde que eu era criança. Você sabe que eu sou mais tempo batista do que crente. Porque quando eu nasci, me apresentaram na igreja, e aí eu já estava no hall de bebês, eu já era o número da igreja. Só fui me converter aos 7 anos de idade. Então, sou mais tempo batista do que crente, e eu escuto falar de panela e igreja desde sempre. E eu vou te contar uma coisa, isso é uma faca de 2 gumes, depende do ponto de vista do camarada. A panela vai ter em todo lugar. Na igreja também vai ter. E eu acho que na igreja tem mais facilidade para ter do que em qualquer outro lugar. Eu acho que aí no mundo é mais fácil tu ter comunhão do que na igreja. Sabe por quê? Porque no mundo qualquer nota é tom. Toda criança brinca, toda criança se diverte, qualquer coisa vale no mundo. Agora na igreja você tem um complicador. Você tem um manual de regra e prática. Você tem a Bíblia, que regula todas as relações e ações da igreja. Você tem um outro problema, que é o problema dos crentes ficarem, que alguém falou aí, do crente ficar julgando o outro e se achar o super crente.
Então eu fico dizendo que esse está certo e aquele está errado. E o pastor, então, é o fera. O pastor é o cara que vaticina quem está certo e quem está errado. Entendeu? Olha, eu fiquei sabendo de um pastor uma vez, que estava pregando na igreja, e disse, não, falando sobre perdão, se algum irmão tem alguma coisa contra alguém, né? É hora de reatar. Foi todo mundo lá na frente falar com o pastor, todo mundo falava com o pastor. Quer dizer, eu sabendo disso, não faço na minha para não passar essa vergonha. Porque eu polarizo tensões, o pastor polariza tensões, irmão. Quando eu libero um negócio, eu estou desagradando a um. Quando eu proíbo um negócio, eu estou desagradando a outro, eu polarizo tensões. É por isso, o camarada perguntou aí, quero ver alguém ter coragem. Eu já fui logo dizendo, porque eu sei que eu polarizo tensões. O pastor Paulo polariza tensões, os colegas polarizam. Agora, o nosso eixo é a Bíblia. O nosso equilíbrio é a graça. E o que faz com que pessoas que pensam diferentes tenham algo em comum? É o sangue de Jesus. Ao olhar a igreja primitiva, diz lá, e eles tinham tudo em comum. Você sabe por que eles tinham tudo em comum? Eles tinham tudo em comum porque o mundo inteiro era contra eles. Então eles tinham tudo em comum, porque senão iam morrer. Agora a igreja evangélica hoje, nesse bom vivan que vivemos, nós vamos ter alguma coisinha em comum, muito pouco. Porque a gente não tem pressão. A hora que tiver pressão, fica todo mundo junto. Por que todo mundo briga aí e abre um ministério novo? Você vai pegar aí, todo mundo é ex alguma coisa. Ex-batista, ex-presbiteriano, ex-congregacional, ex não sei o quê, ex não sei o quê. Porque o camarada tem a facilidade de rachar, brigar lá com o líder dele lá, virar as costas e abrir uma igreja. Agora, eu queria ver se ser crente tivesse que pagar com a vida, para ver se não é diminuir o número de denominação, para ver se não é ter tudo em comum, para ver o bicho pegar, o sapato apertar, todo mundo ia estar junto. O problema é que a gente tem facilidade. Com facilidade é fácil ter discordância. Então, eu acho que nós temos muita coisa em comum, é Cristo que nos une, nós estamos centrados na pessoa de Jesus. Pensar diferente não é ser contrário. Os membros da igreja que discordam de mim, de alguma posição como pastor, não são contra mim necessariamente. Eu preciso ser maduro para entender que às vezes eu pintei a porta de azul e o camarada queria verde, ele não é contra mim. Ele é contra a cor que eu pintei. E nós levamos tudo para o lado pessoal. É cheio de não me toque, não me encosta, não fala de mim, está falando mal de mim, estão me perseguindo, na próxima assembleia vão pedir minha cabeça. Aí tem pastor com síndrome de perseguição. Para com isso, desacelera. As pessoas podem pensar diferente. Comunhão é em Cristo, não é necessariamente de opiniões. A comunhão é vamos para o mesmo lugar por causa da mesma pessoa, em Cristo. Agora, aqui na terra, como temos uma vida muito leve, pensamos diferentes e muito. Aqui, a Karine dizendo assim, tem tanta gente em minha igreja que eu não sei nem pelo menos o nome delas. Por isso muitas pessoas não se falam, diz ela aqui. O Maxwell de Itaperuna, terra do nosso querido pastor Teodomiro José de Freitas, traz uma informação importante aqui. O debate democrático, isso é legal. Aqui, acredito que essa seja uma pergunta muito radical, porque temos que saber separar a palavra comunhão e a palavra de convívio, pois conviver fazemos com todos, mas ter comunhão vem de estar junto, unido, o que é mais difícil. Exatamente aqui, Maxwell, nessa linha aqui que está o problema. O pastor Walter Júnior acabou de falar. No mundão, você convive com todo mundo, você tem que conviver com qualquer um. E tem que conviver mesmo. A sociedade impõe isso. A educação comum fala exatamente disso aqui. E não necessariamente você tem que ser hipócrita com o cara lá de fora. Mas às vezes você é hipócrita com o cara aqui de dentro. Aqui que está a questão. Eu tenho que ter comunhão. O pastor Lacerda falou aqui da questão do cálice na ceia. Eu tenho que trocar cálice, porque se eu não trocar... Pô, mas eu não gosto do cara, rapaz. Aí, sabe, perde o fundamento. E outra coisa, as pessoas nem se dão conta de que tem que rever isso, hein, pastor Paulo Roberto? É verdade. Nós vivemos na sociedade moderna o seguinte, o Big Brother, relacionamentos superficiais, um convívio superficial.
Por que que no mundo as pessoas, francamente na igreja, muitas das vezes não é exemplo do mundo, que o mundo vive melhor? Não, porque os relacionamentos são muito superficiais. Oi, tudo bem, tudo certo, tudo ok, tal. Convive ali no trabalho, cada um no seu cantinho, cada um no seu quadrado, né? Tu no teu quadrado e eu no meu. Mas na igreja não. Na igreja existe uma coisa muito importante, proximidade. E às vezes até, Walter, intimidade. Não é verdade? Intimidade. Então ali nós temos assim, todo mundo conhece bem mais os nossos comportamentos, as nossas convicções, as nossas crenças, as nossas ideias. Existem conflitos de ideias teológicas, comportamentais, de opinião de como criar os filhos. Então há toda essa problemática que gera muitas das vezes, vamos dizer assim, esse aspecto que na igreja não tem comunhão. A igreja tem comunhão sim, mas a nossa comunhão maior é em Cristo Jesus. Agora temos ideias diferentes, denominações diferentes, convicções diferentes, maneira de lidar com as famílias diferentes, dentro até da própria palavra de Deus, porque a palavra de Deus, nem tudo ela fala. Algumas coisas você retira por inferência, e não porque existe um paradigma ali, claro, não é concreto. Então, nós temos que conviver uns com os outros no amor de Cristo, mesmo que a gente não goste. Por exemplo, eu tenho que amar todo mundo, mas eu não tenho que gostar, Eliel. Eu não sou obrigado a gostar de ninguém. Amar, sim. Eu tenho que ter proximidade, mas não intimidade. Eu vou ter intimidade com quem eu quero. Não é? Se eu gosto do Walter, nós vamos andar juntos. Somos pastores. Mas se eu não gosto daquele pastor A ou B que tenha uma visão diferente da minha, eu não vou andar com ele. Ele pensa diferente de mim. Isso não é pecado nenhum. Nem é panelinha. Não é? E nem é panelinha. É porque ele não tem uma visão que eu tenho. Por que eu gosto dele? Porque ele tem a mesma ótica que eu tenho. Então isso daí não é pecado. E na igreja também é assim. Nós estamos todos em Cristo, vamos para o mesmo céu, mas temos opiniões diferentes. Pastor Alessandro Parreiras. Nós temos uma sociedade gospel, evangélica, hoje, que quer fazer, uma parte dela quer fazer um prato adornado, bonito, com carne podre. Né? Enfeitar prato com carne podre é fácil, né, filho? Tudo é a hora de engolir aquilo que é complicado. Temos uma situação assim. Como ter comunhão com o meu amigo, o meu irmão, se eu não tenho comunhão com Deus? Não tem como ter comunhão com pessoas se com o dono e autor da nossa existência nós não temos comunhão. Como é que a pessoa vai ter, mas ela convive, não, ela tolera o outro por interesse. Ela suporta o cara, esse cara ele vai facilitar o meu emprego, o meu trabalho, então eu vou tolerar. A hora que também ele me encher a paciência, não tem mais nada para me oferecer, eu dou-lhe um pontapé nele, sumo da vida dele e acabou. Esse é o tipo de convívio que a gente encontra no mundo e também hoje no meio da igreja, que infelizmente as pessoas estão em busca de aplauso. Aí tem uma colocação interessante, olha só. Desde quando números podem mudar a mentira em verdade ou a injustiça em justiça? As pessoas são habituadas hoje à quantidade. Não, mas a maioria fala. A maioria nunca teve razão na Bíblia. Jesus ele veio, ele é a verdade, ele é um. Ele escolhe 12 e tinha um monte lá falando um monte de outras teses. Ele prevaleceu, permaneceu. Dos 12 ele fez a sua multiplicação de ensinadores da palavra. Então, quando encontramos pessoas que precisam ter comunhão com o seu próximo, com a sua comunidade, ele tem que ter vida com Deus, compromisso com Deus, conhecer a Deus. Muitos crentes até hoje não conhecem a voz de Deus, parece que o Deus dele não fala. E a gente prega no púlpito que Deus fala, e Deus fala. Deus tem voz própria, Deus tem a sua teofania, a sua maneira de ser. Agora, é preciso que eu tenha a certeza de que eu tenho comunhão com Deus, vou procurar ter comunhão com meus irmãos, com alguns eu talvez não consiga ter, por conta de comportamento, porque eu convivo, a leitura que a pessoa está fazendo não é de viver uma vida da comunhão com Deus, e sim de interesse. E aí entra tudo que já foi dito aqui com muita propriedade. Não dá para ser cúmplice daquilo que não está no coração de Deus. Se eu faço aquilo que Deus não quer, eu perco a comunhão com Ele. Perdi a comunhão com Ele, aí entra o que nós acabamos de afirmar aqui em relação à quantidade. As pessoas hoje, na sua maioria, preferem ter comunhão com as pessoas e não ter Deus no meio do negócio, ficar bem com o povão e mal com Deus. Deus, depois eu me resolvo com Ele. E não é assim. Deus não se deixa escarnecer. Plantou, colhe. Muito bem. Eu estou em cima da hora aqui do intervalo. Eu vou para o intervalo, volto com o pastor Walter Júnior, começando com ele.
exatamente sobre essa questão aqui, dessa disparidade de visão, de comportamento, porque a Bíblia vai registrar, e ela não registra nada à toa, de dois sujeitos fantásticos, já na igreja aqui, na igreja de Cristo, que, meu irmão, senta aqui, vem cá. Paulo e Pedro, meu. E o couro comeu lá, se você for analisar, fazer, o couro comeu. Isso, vem cá, meu irmão, tu é hipócrita, cara. O papo foi nesse nível aqui. Quando você quer um negócio aqui, aí quando você tá lá, você... Como é que parada é essa? A gente vai pro intervalo, volta já pra falar sobre isso, tá bom? Pra dar uma aclarada a mais aí no nosso debate nesta segunda-feira. A gente volta já, é rapidinho, 2 minutos a gente volta. 11h31. Estamos... Voltamos a apresentar Debate Melodia. Pois é, 11h34, aqui na nossa Melodia, de volta então com o nosso debate. Você consegue ter comunhão com todos de sua igreja? Pois é o tema de hoje, desta segunda-feira aqui do nosso debate, recebendo o pastor Alessandro Parreiras, pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos, o pastor Lacerda e também o pastor Walter Júnior. Pastor Walter, volta aqui porque a Bíblia vai relatar ia usar aqui um termo aqui, pega pra capar, mas tem gente que não vai entender, né? Uma discussãozinha, né? Coisa básica. Uma básica. Coisa básica. Não é? Porque se a gente voltar também, o apóstolo Paulo era pra ter raiva de Tiago. O cara falou, não, esse cara aqui, que isso, rapaz? Não, tira esse cara daqui, não tem nada a ver. E a mesma visão, cara. Em tese, a mesma visão, o mesmo chamado. Olha só. Tiago fala, não, tira esse cara, meu irmão, não bota esse negócio, cara, não. Aí vai Pedro, que era o bambambam, talvez o chefe, o líder da parada, detona um lado com o outro. E aí, pastor Walter Júnior? Eliel, você está tocando num ponto muito agudo da leitura bíblica, da interpretação bíblica, porque toda pessoa que lê a Bíblia, ela já vai para o texto com uma verdade definida. Então, nós temos a sacralidade do texto, e longe de mim aqui o desejo de esvaziar a sacralidade do texto, mas o texto bíblico revela de forma muito clara e categórica que ele é cheio de disputas internas. Existem disputas. E essa de Paulo e Pedro é clássica. Essa assembleia da primeira igreja batista em Jerusalém, que Paulo vem de Antioquia, né? E o que acontece? Olha só, Antioquia é Síria, capital da Síria. Nós não estamos mais dentro do mundo judeu. Missões internacionais, estrangeiras, multiculturais. Paulo vem de lá. Ele vem para PIB de Jerusalém, encontra com Pedro, que também está passando por um processo de transformação absurdo. Você precisa olhar Pedro lá no capítulo 12, que vai lá na casa de fulano e prega para esse canto. Mas o fulano não pode receber a graça de Deus. Aí Deus dá uma visão a Pedro. Desce uma porção de animal imundo e Deus fala, Pedro, mata e come. Pedro, não, senhor, eu sou mais santo que o senhor. Eu não posso comer isso aqui, não. Porque a lei diz que não pode comer. Aí, olha a hierarquia entre a voz de Deus e aquilo que Paulo tinha como palavra de Deus, que era a Septuaginta. Porque lá no Levítico está dizendo que ele não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode comer aquilo outro. Agora Deus chega para ele e disse, mata e come. Ele disse, não, eu sou mais santo que tu, eu não vou comer, não. Aí Deus diz para Pedro, não torne impuro aquilo que Deus santificou. Quer dizer, Pedro ainda está em processo, em fazendo. Desculpa o transtorno, estamos em obra. É por isso que muitas vezes não tem comunhão na igreja. Aí vem o apóstolo Paulo, que é completamente helênico, vem de lá para cá, que nunca foi bem aceito até o fecho do Novo Testamento, porque não foi um dos 12. Para muita gente boa, Paulo estava ali forçando a porta para entrar, tanto que toda a carta ele começa dizendo, eu, Paulo, apóstolo do Senhor, pela vontade de Deus, não pela vontade de homem, eu, servo do Senhor, não pela vontade de Deus, pela vontade de homem. Paulo chega com a ideia de missões estrangeiras, entra na igreja de Jerusalém, que quer que todo mundo circuncise, que todo mundo cumpra a lei, e Paulo dizendo que isso não é necessário, porque do mesmo jeito que o Espírito foi derramado na PIB de Jerusalém, em Atos 2, foi derramado lá também entre os gentios. E aí o coro cantou. E alguém apanhou, porque não foi o coro da igreja em 4 vozes. O bicho pegou. O texto está recheado de disputas. E a gente tem que entender que comunhão está acima disso. Comunhão está acima dessas disputas.
É possível ter Pedro preso lá no judaísmo, é possível ter Paulo com uma visão abertíssima. E para Paulo, e para muitos do seu tempo, Paulo era um liberal, Paulo é um maluco, liberal. Hoje ele é um reacionário. A mulher esteja calada na igreja, pai bola, coisa e tal. Hoje ele é quadrado. Mas naquele tempo, ele era um libertário. Chegou na Pira de Jerusalém, dentro de Jerusalém, com a sociedade judaica, uma igreja que surge como uma célula dentro do judaísmo, eles ainda não tinham conseguido entender a diferença entre ser judeu e cristão. Para eles era uma continuação. Então Paulo vai quebrar mesmo. Agora, a dificuldade é que nós sacralizamos o texto e não acreditamos na possibilidade de disputa interna. E há disputa interna no texto. E Deus está mostrando o quê para ir com isso? A Bíblia continua sendo palavra de Deus, revelação de Deus, e ele está dizendo, se preparem que entre vocês haverá disputa interna. E aí quem é que vai dominar? É o Espírito Santo. É ele. Aí no final lá vai dizer, pareceu bem ao Espírito Santo fazer assim, assado, cozido e frito, sopada, milanesa, blá, 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 blá. Porque a igreja inteligente, ela não ouve A e B. Ela ouve o Espírito Santo de Deus. Muito, olha, sensacional. Esse assunto aqui, eu acho que é o divisor de águas por esse tema aqui. A gente vai caminhar, tendo as nossas visões diferenciadas, vamos perder, vamos ter que retroceder, voltar, aceitar. Eu acho que a questão está aqui, não, pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos? É verdade, pastor Eliel. Veja só que o problema entre Pedro e Paulo foi mais longe. Depois daquele conflito ali em Antioquia, do posicionamento de Paulo, dizendo assim, face a face, sinceramente, de maneira transparente, leal, que a gente tem que ser firme sem ser deseducado. Ele foi leal. Ele não mandou dizer, ele disse frontalmente a ele. Isso aí que tem que ser, não é verdade? A gente tem que dizer, ó, eu discordo de você. Aí Pedro, Eliel, numa das epístolas diz assim, e o nosso irmão Paulo, que escreve coisas difíceis de entender. É porque Pedro não aceitava a teologia da graça de Paulo, porque ele era legalista, então ele diz assim, Paulo, o nosso apóstolo, ele escreve coisas difíceis de entender. O que ele queria dizer? A teologia dele eu não entendo, não. Eu entendo a minha teologia. Vai sempre haver isso. Sempre vai acontecer isso. No campo das ideias, nós temos que não ter discordância pessoal, agressão. Mas discordar. Eu tenho um ponto de vista, você tem o teu. E até dentro da igreja, não é verdade? Isso é salutar, é saudável, é demonstração de maturidade. Agora você vê o próprio apóstolo Paulo, Eliel, ele lá em Timóteo, ele diz assim, Alexandre o latoeiro que me perseguiu, que etc, etc. E vê o que ele falou? Que seja entregue a Satanás. Olha só o que Paulo falou. Ele fez uma imprecação ali, não é? Que seja entregue a Satanás para que sofra a disciplina do Senhor. Então, meus irmãos, vamos acabar com essa ideia errada. Nós estamos no mundo das ideias, nós temos que discordar, sem perder o amor em Cristo Jesus. E aí, o pastor Paulo Roberto, o pastor Alessandro, elencou aqui uma palavra-chave, lealdade. Aqui está a questão, é lealdade, tem que ser leal. Valtinho, cara, eu te amo muito, cara. Você é meu irmão que nasceu à noite. Te amo muito. Pô, só que eu discordo de você. E ele vai me beijar e falar assim, pô, irmão, mesmo assim, cara, eu continuo. Acabou. É questão de lealdade. O problema é que não há lealdade quando se discorda. Há uma disputa. Aqui que está o problema, não, pastor Alessandro? Exatamente. Inclusive, por que era PIB em Jerusalém e não o Brasil para Cristo? Começou. Vai começar. E nem por isso perdemos a comunhão. Mas, queridos, olha, é tão saudável, né, essa comunhão que o Espírito de Deus nos proporciona. E aí está, como foi com propriedade falada, acima de todos os pontos de vista diferenciados. A deslealdade, na verdade, ela destrói a pessoa. Ela vai mostrar que não há caráter, porque ela é desleal. E por ela não ter caráter, ela também não vai conseguir ter nenhum sentimento que agrade a Deus, muito menos comunhão. Olhamos para o próprio apóstolo Paulo e ele fala, João Marcos, tu não serve para ficar comigo. Não tô nem aí, meu irmão. Tu mete o pé, tu me largou lá, Barnabé se vira, esse cara comigo não anda. No final da vida, a gente estava conversando em off aqui, ele, me dá minha capa, me dá meu livro, mas chama João Marcos, que é muito precioso. Então, a vida ensina, a vida manda fatura, irmão.
Que você não tem comunhão hoje, tu vai aprender até amanhã, com aquilo que é digno, íntegro. Você pode não entender agora, por diferenças, por divergências, mas seja leal. E o Senhor esclarecerá o coração, o que é necessário. Vai tratar com pessoas, com famílias, com vidas. Tanta gente que disse, não vou, não faço, não é. E hoje está indo, está fazendo, porque algo que foi dito que não iria ser feito, era a vontade de Deus e não se compreendia. Que foi dito aqui, Paulo queria fazer coisas que Pedro não aceitava. E Deus tratou com ele. Então tem que ser leal. Lealdade, né? Vencer não basta, tem que ser leal. Comportamento de lealdade. Isso é caráter divino. Muito, pastor Lacerda. A liderança já entendeu isso? Não. Já vou logo dizendo. Pois é, porque a questão começa exatamente aqui. Há uma questão meio conturbada, um nevoeiro nesse aspecto. E aí a gente às vezes fala para a igreja, você que a igreja está aqui, nós também somos a igreja, a gente fala para a membresia, para ficar mais claro, que ela tem que fazer, que tem que acontecer, a gente vai botar um peso que a gente não carrega, cara. Que a gente tem dificuldade também, não, pastor Lacerda? Inclusive Jesus censurou justamente os escribas por causa disso. Do peso para o povo e vocês, né, ficam aí as praças levantando a mão com o sininho para todo mundo ver que está orando. Não tem vida com Deus, não cumpre a lei, não ama ninguém. Agora, liderança, o poder corrompe. E eu costumo dizer, numa linguagem bem clara, que a liderança é podre. Porque para você se perpetuar na liderança, você tem que fazer acordos. E quando você faz acordos, você necessariamente não está em comunhão, você está com interesse, você não é sincero, você quer permanecer no poder. Esse é um grande problema. Tanto é que as igrejas hoje esqueceram que Deus atua, que Deus ouve oração até na escolha de pastores. Eu vou falar isso da igreja batista, que eu sou batista, né? Para escolher pastor, tem comissão, etc. E é preciso o quê? Oração para ver a vontade de Deus. Aí começa partidarismo. Partidarismo daqui, tem igreja que faz o quê? Chapa. É questão política ou é Deus agindo? Se Deus não precisa agir, então eu vou fazer minha chapa. Agora, se eu quero ouvir a voz de Deus e Deus mostrar quem deve ser aquele, é diferente. Porque aí eu, inclusive, posso discordar do meu irmão, mas eu sou sincero e leal com ele. Vamos nos unir em oração, buscando que Deus mostre, que o Espírito Santo de Deus nos revele quem é o escolhido. Agora, para se perpetuar na liderança, vai ter que fazer acordo. Então, infelizmente, os líderes que a carapuça sirva na cabeça. E olha, eu não trabalho só com a Igreja Batista, como capelão. Olha a situação, meu irmão, só a misericórdia de Deus. Só a misericórdia de Deus, que tem líder aí que é menos crente, né, do que muita gente. Pastor Walter Júnior. Acredito que a liderança tem dificuldade, Léo, porque no que tange a liderança, temos um problema de conceito. Deus é eclesiológico. Deus fala com a igreja ou também com o pastor. Eu vinha com o Cláudio Ávila, pastor Cláudio Ávila, no carro hoje falando sobre isso. Deus fala com o pastor ou também com a igreja. Porque aí nós entramos num problema assim. Um diz que Deus me falou. Aí o outro não, mas Deus me falou azul. Não, mas eu sou o pastor, Deus me falou verde. Então tem uma coisa errada. O irmão lá não está ouvindo Deus, ou o pastor não está ouvindo Deus, ou Deus está quieto, olhando do céu, vocês dois dizendo que estão falando em nome dele e ele não deu procuração a ninguém para falar em nome dele. Então a gente precisa separar quando o líder fala e Deus fala. O líder, ele é instituído também por Deus? Também. Mas ele também precisa do reconhecimento da sua congregação. E se nós entregamos a liderança a ele, entregamos a liderança a ele. Então, se ele é o líder, a partir daquele momento, se ele disser lá, vou pintar aqui de amarelo. Cara, isso vai mexer alguma coisa na doutrina? Não. Ele está indo contra a Bíblia? Não. Ele está errado? Não. Então é amarelo. Acabou, é o líder que está falando. Eu tenho lá na igreja agora o pastor de jovens e adolescentes. Trabalho com jovem e adolescente, ele vem comigo, conversa, bate papo. Agora, a palavra final é quem? É dele lá. Ele vem a mim como pastor presidente, mas ele tem a palavra final lá. Ele é o líder que está lá. Ele convive com esse trabalho diariamente. A gente tem que aprender. Inclusive, pastor presidente tem que aprender a ouvir aqueles pastores que fazem parte do seu colegiado. Porque ele quer ser o xerifão.
Se eu partilhei o ministério, eu preciso aprender a partilhar a autoridade, inclusive. E eu não estou falando de Deus falar. Porque esse negócio de Deus falar, isso aí fica sendo subjetivo. Porque o que eu vejo na igreja, eu falei com o Cláudio no carro, na minha crise. Não, Deus me falou. Aí o outro, não, Deus me falou. Aí pego duas coisas contrárias que Deus falou. Eu falei, então o negócio é errado. Ou um não ouviu Deus, ou o outro é mentiroso, ou Deus não falou nada e o outro tão louco. Que geralmente é mais comum. Deus não falou nada. O que aconteceu foi que nós escolhemos um líder. Aí o pastor está falando aqui de escolha de pastor. Escolhemos um líder e impomos as mãos. A igreja deu autoridade. Se a igreja deu autoridade, a não ser que o pastor esteja infringindo a palavra de Deus em pecado, em desvio doutrinário, blá, 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 ele tem que ser questionado. Se não é uma coisa nem outra, ele é o líder da igreja que nós escolhemos para ele, para ela. E não precisa nem da Bíblia para isso. É só pegar ciências sociais, ler Thomas Hobbes, o Leviatã, você vai ver isso. O povo abre mão da sua autoridade e escolhe alguém para colocar lá no lugar. Só que esse Leviatã, e por isso Thomas Hobbes chama de Leviatã, depois se torna um déspota. E aí você tem um monte de pastor que, na verdade, é para conduzir o rebanho e vira déspota. Eu dizia a Cláudio no carro, o líder não é líder porque ele manda. O líder é líder porque ele está um passo à frente dos seus liderados. E as pessoas têm alegria em segui-lo, porque confiam e sabem que ele está um passo à frente. Tem gente que acha que liderança é líder porque manda e dá ordem. Está todo errado e vai bater com a cabeça no muro. Pois é. E o pastor Walter Júnior elenca aqui e está quebrando... Hoje está caindo um dogma antigo aí, que tem lugar aí que nem pintado é igreja, porque ninguém conseguiu chegar a uma conclusão da cor dela. Ou eu estou contando história aqui? Eu estou falando história aqui? Não estou, não. As pessoas não têm nem o direito de expressar as suas ideias se for uma ideia de divergência do líder maior. É um problema sério isso. Pois a igreja que tranca, a igreja não anda por causa do que você falou. Sim. Não vai para lugar nenhum. Ela não consegue andar para a direita, para a esquerda, porque um puxa para um lado, puxa para o outro, troço tranca, rebenta a corda, a igreja racha, ela não anda. Pois não, pastor. Às vezes essa questão não é nem expressa. Aí eu falo da sinceridade e lealdade. O que acontece? Às vezes as pessoas não estão em comunhão, mas como é que elas expressam isso aí? Ué, tem um culto de oração, aí não vai. Tem uma outra programação da igreja que é para estar lá, não vai. Aí o pastor, às vezes, não está nem sabendo o que está acontecendo. Sabe o que é isso? Não está em comunhão. Aqui, pastor Alessandro, a gente já fechando aqui o nosso debate, a Bíblia vai dizer, o texto áureo disso que nós estamos falando aqui é Salmo 133, não é? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Né? Falando de unidade, né? Comunhão, são coisas que estão na mesma esteira. Só que o problema é o último versículo, a gente só lê esse. O 3 é o resultado dessa unidade. E que nós deixamos isso de lado. O 3 vai dizer assim, porque ali, aonde tem essa unidade, aonde tem exatamente essa busca pela união, ali onde o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Aqui está o grande problema. Por isso que nós não vemos mais com tanta ênfase, tanta vida. Quantos ministérios mortos? Pessoas vazias. Porque lá em cima, no primeiro, a unidade está completamente rachada. Não, pastor Alessandro Parreiras? Exatamente. O altar, ou aquele que está liderando e tem a responsabilidade de alimentar todo o rebanho, se ele não está dentro dessa bênção, se ele não tem essa ordenança em sua vida, porque falta ele união, falta ele ter a unção, falta nele os requisitos para esse momento, vai ficar vazio, vai ficar quebrado. Ele vai montar uma assembleia e vai dizer que a assembleia é soberana, então Deus que é soberano está fora dela, então já não tem mais condição. E a igreja, ela precisa ser muito, 100% busca em Deus do que jurídica. As coisas estão hoje extremamente empresariais, né, políticas, e Deus não faz parte dessa política e muitos acabam se enveredando e não tem essa bênção, essa comunhão, essa unidade, não tem esse óleo que todo o texto vai discorrendo, e aí a ordem do Senhor para gerar a bênção naquele ambiente, como ser abençoado se eu ignoro a presença de Deus?
Então, muitas pessoas hoje estão vivendo, algumas lideranças vivendo com dificuldade, e até mesmo dá para definir. Tem horas que fica bem claro para nós que um dos povos não alcançados no Brasil são lideranças evangélicas em alguns lugares, que deixam muita tristeza. Mas é fato, pelo fruto se conhece, são ditadores, são impositores. Não se ora para escolher mais, de repente, na maioria das vezes, um oficial, um pastor, alguém que vai cuidar de um rebanho, lembrando que o dono das ovelhas é o Senhor Deus. Pastor é só comissionado para cuidar delas. Tem gente que se acha dono das ovelhas, né? Se passa a bandeja de ceia hoje, tem cara de, não, você não pode cear, mas por quê? E aí ele agora está examinando pelo outro. E aí começam tantas coisas, porque perdeu o equilíbrio. Não tem essa bênção, essa comunhão, que diz o versículo com tanta praticidade. Pois não, pastor Paulo Roberto. Eliel, uma questão interessante. Unidade não quer dizer falta de diversidade. Nós somos unidos em Cristo, mas nós temos diversidade de pensamentos, diversidade de ótica. Até na palavra Deus, um só Deus, unidade, na diversidade de 3 personalidades. Na pessoa, na personalidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma unidade, mas na diversidade. Então, meu querido, nós vamos ter sempre diversidade. E tem que ser respeitada essa unidade em Cristo na diversidade de óticas diferentes. Pois é, exatamente isso que nós estamos fechando, exatamente o debate nesse aspecto. Nós vamos divergir mesmo um do outro. Mas o que nos une é maior. Existe um ideal. O ideal todos nós convergimos para ele. O couro vai comer aqui embaixo. Que eu tenha de Deus a sabedoria de reconhecer que eu fui vencido. E que amanhã eu vou ser convencido de que aquele que ganhou estava certo. Aqui está. E Paulo resolveu esse problema. Se a gente seguir, considerai o outro melhor que você, maior que você. Quando a gente entender isso direito, vai melhorar e muito. Pesquisa do dia. Olha o resultado aqui da nossa pesquisa. Nós perguntamos: você consegue ter comunhão com todos de sua igreja? 65% dizendo que não. 35% dizendo que sim, de tudo que foi comentado aqui. Não é? A gente agradece a você, pedimos aí a sua sinceridade, você se utilizou dela. Não é? 65% dizendo que não, 35% dizendo que sim. Muito obrigado a você pela participação com a gente.